Agora, com o casamento restaurado, começaram os novos desafios. Nós fomos morar em uma casa onde morava a minha esposa, sua mãe e as irmãs. Eu fui dividir o aluguel com elas. No início estava tudo muito difícil. Eu tive um período que eu tive que abrir mão do meu trabalho para sair do ambiente ruim onde eu trabalhava, onde eu era visto ainda como aquela pessoa ruim, um ambiente onde tinha muitos relacionamentos ali com outras mulheres. Eu precisei abrir mão disso para ir para um novo emprego. Porém, nesse novo emprego eu ganhava muito menos, e aí eu tive que me dispor a estar debaixo do mesmo teto, que a família da minha esposa, para podermos juntos pagar o aluguel e vencer as dívidas do mês. Porém, não foi uma experiência exatamente boa, apesar de toda a nossa alegria em estar vendo o nosso casamento ser restaurado. As lutas começaram, porque eles pertenciam a uma outra religião, pensavam de forma diferente da forma que eu estava pensando a partir dali. A minha esposa ainda não tinha se convertido, ainda não tinha entendido, na íntegra a vida nova que eu estava levando, e nós tínhamos muitos embates dentro de casa. Então, era uma situação muito difícil. Eu me lembro que, por exemplo, uma das coisas que pegou muito no início da restauração foi nós reconquistarmos a nossa vida íntima, porque ficamos 3 anos separados, nos tornamos estranhos um para o outro, apesar de o amor não ter se extinguido, mas a paixão esfriou, por tudo que ela passou. Era muito difícil, cada vez que nós estávamos num momento de quase intimidade ali, vinha aquelas lembranças e não havia possibilidade. Então eu tomei uma decisão. Primeiro, nós namoramos por um tempo antes, e durante esse tempo de namoro eu disse que nós iríamos fazer algo que eu tinha aprendido na igreja como namoro santo. Nós ficamos alguns meses ali nos conhecendo sem ter contato físico, sem muito contato físico. Depois, quando nós voltamos para dentro de uma casa, que nós voltamos a viver como marido e mulher, eu disse para ela que, como eu tinha errado muito, nós só iríamos ter o ato sexual quando ela estivesse confortável. Nós ficamos por 3 meses dormindo na mesma cama, e eu não a pressionei a ter nada. Nós tivemos no dia em que ela se sentiu confortável. Agora, olha que interessante, eu fiz algo que eu nunca tinha feito. Na primeira vez que ela se colocou e mostrou o desejo, mostrou a vontade de nós termos aquele primeiro contato sexual, eu convidei ela para que nós dobrássemos o nosso joelho e consagrássemos aquela relação ao Senhor Jesus, e consagrássemos a nossa vida íntima ao Senhor Jesus. Eu experimentei muitas coisas no período em que estive perdido. Praticamente falando em sexo, eu fiz quase tudo. Tive muitas experiências diferentes, mas eu nunca tive uma realização sexual tão boa quanto após nós termos orado e consagrado ao Senhor Jesus as nossas vidas íntimas. Foi uma conquista. Me lembro que depois daquilo, foi como se algo tivesse retirado todo o peso da história maldita que nós tínhamos. Nunca mais tocamos no assunto do meu passado no sentido pejorativo, no sentido ruim. Até hoje, a minha esposa ouve todas as minhas histórias nos locais em que eu vou dar testemunho, que ela me acompanha, mas isso não gera dor nela, isso gera um prazer de saber o tamanho do milagre que Jesus fez nas nossas vidas. Realmente, ela derramou perdão sobre mim. O segundo passo era que ela reconhecesse Jesus como seu Senhor e Salvador. Apesar de nesta religião que ela estava, eles também tinham ali Jesus, mas eles tinham muitos outros ícones dentro dessa religião, muitos outros pontos de adoração. E eu vinha tentando ministrar a vida dela, mas da mesma forma como eu nunca pedi para ela retornar para mim, nunca fiquei pressionando ela, foi algo que aconteceu naturalmente. Eu deixei também que o Espírito Santo a convencesse. Então eu comecei a apenas viver o Evangelho dentro da minha casa, e deixei que ela observasse como Jesus estava fazendo, por me conhecer antes, por já ter vivido 6 anos comigo dentro de uma casa.
né, antes. Depois ela viu a diferença que Jesus fez na minha vida. Então ela começou a se interessar por Jesus. Até que um dia era um ponto de conflito, onde ela falava, mas eu vejo vocês dizerem que Jesus teve irmãos. Eu peguei a Bíblia, mostrei para ela várias passagens onde fala dos irmãos e da família de Jesus. Várias passagens onde fala que Maria teve outros filhos, que Maria conheceu José intimamente. E aquilo fez com que os olhos dela, né, se abrissem e ela percebesse que Jesus veio à terra para viver como homem e morreu por ela, numa cruz, por escolha própria. Né? O Evangelho se revelou para ela através dessas passagens. Então ela entregou a sua vida a Jesus. E aí juntos nós começamos a construir uma nova vida. Alugamos uma casinha de fundos, uma meia água, né, para reconstruirmos a nossa história. Ali o meu filho já estava aprendendo também a respeito das coisas de Deus. Ele já estava com quase 3 anos de idade. E ele começou a me reconhecer como pai, e nós começamos a viver como uma família da forma que Jesus deseja que somos. Tivemos muito tratamento, tivemos muita ajuda. Seria até injusto eu citar nomes aqui, porque muitas pessoas passaram por nossas vidas. Umas com mais importância, outras, né, mais ali rapidamente, porém todas foram importantes para que nós chegássemos até onde estamos hoje. Ali nós começamos a entender um pouco mais o Evangelho, a trabalhar mais dentro da igreja, a estar mais junto, a vencer as dificuldades do casamento através da palavra de Deus, né? Muito ensinamento sendo dirigido para a nossa vida e nós fomos assimilando e aprendendo. E um segredo, eu e minha esposa sempre fomos muito obedientes naquilo que o Senhor tinha para fazer nas nossas vidas. Eu e minha esposa, tudo que nos pediam para fazer que não conflitava com a palavra de Deus, nós colocávamos em prática e assim nós fomos crescendo até o dia em que fomos convidados a ser líder de célula na igreja que estamos plantados. E isso fez uma diferença enorme nas nossas vidas, nos levou a um novo patamar e juntos nós começamos a conquistar mais uma etapa das nossas vidas, que foi a etapa ministerial, e eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. Deus abençoe.